Então, é importante vocês terem esse conhecimento para quando chegar um paciente perguntando de valores, para quando chegar um paciente com objeção, vocês estarem preparados e acostumados que isso é comum, tá? E que esse paciente ele vai ter mais dúvida, ele vai ter um pouco mais de receio, ele vai ser desconfiado, mas é que é normal, ele conheceu vocês por meio da rede social. Então, uma coisa que é muito comum ainda a gente pegar aqui como base é que as pessoas, às vezes, elas não entendem que esse trabalho que a gente faz, ele é um trabalho de prospecção, né? Então, existe a clínica, que é uma empresa, e esse trabalho que a gente está fazendo de marketing, de divulgação, ele é um trabalho de prospecção, né? Então, a gente tem normalmente dentro da clínica aqueles pacientes que já são de vocês, que são a carteira de vocês, né? Então, você tem eles, por exemplo, que acabam vindo de indicação, de fachada, né? Ou, enfim, algum outro tipo de divulgação que seja orgânica, né? Então, é comum esses pacientes que vão diretamente de vocês, que são de indicação e coisa do tipo, eles acabam sendo mais fáceis, né, de vocês agendarem, ou até mesmo conseguir fazer com que esse paciente feche. É porque é um paciente que já vem mais pronto. Se ele veio de indicação de alguém, é porque a outra pessoa que pediu, né, estava buscando por esse tipo de serviço, e ela buscou como referência alguém que já conhece, que confia no trabalho, né? Então fica muito mais fácil para você fechar essa venda, certo? Já o paciente da rede social, ele não tem nada disso. E pelo contrário, ele encontrou vocês na internet, né? Então não sei de vocês como que é a vida pessoal de vocês, mas hoje em dia a gente tem muito golpe, essas coisas, então tem gente que tem receio até de comprar as coisas na internet. Então imagina para o nosso paciente, né, que acabou sendo atingido por um anúncio de uma clínica odontológica na rede social, né? Então assim, a gente acaba dentro do nosso trabalho quebrando várias objeções, né? Então por isso que o trabalho de prospecção, ele acaba o paciente de prospecção, ele acaba tendo um perfil um pouco diferente, na verdade, bem diferente do que esses que vocês normalmente estão acostumados a atender. Esse de indicação de vocês, né, essa carteira de vocês, tá? Então é muito comum, isso, assim, a primeira parte, sempre quando a gente vai fazer uma mentoria, alguma análise, assim, referente ao cliente, a gente sempre passa isso, porque o pessoal acredita que o trabalho de prospecção, ele vai trazer o mesmo paciente que vocês estão acostumados a atender, né? Então, a gente precisa se atentar a isso, tá? A gente precisa entender que o paciente de rede social, ele tem um perfil diferente do paciente que vocês estão acostumados a atender. Significa que o paciente de rede social, ele é desqualificado? Pelo contrário, tem muitas e muitas clínicas que foram investidas uma boa grana e que vivem só de rede social, tá? E eu posso garantir isso para vocês. Só que dá trabalho. Ele não é um paciente que vai vir prontinho, tá? Mas ele é um paciente que, se a gente conseguir trabalhar da forma como a gente recomenda, né, é para vocês conseguirem ter bons frutos, tá? Então, normalmente, esse paciente da rede social, ele vai ter mais objeção, tá? Ele vai ter mais dúvidas, ele vai ser muito curioso, então ele vai querer muita informação. A gente que está na rede social, a gente está muito mal acostumado. Então, assim, na verdade, o ser humano, de forma geral, ele foi ficando mal acostumado, né? Então, no período da pandemia, por exemplo, o que trouxe um vício para nós? Uma situação de perguntar preço, né? Então, quando a gente estava ali na pandemia, lockdown, coisa do tipo, muitas empresas estavam fechadas, né? E acabaram tornando toda a sua estrutura para o online, para o digital, quem ainda não estava. Então, como as pessoas elas não conseguiam visitar a loja e coisa do tipo, era muito comum se ter esse orçamento ali via WhatsApp, coisa do tipo, para o modelo de negócio que isso era útil, né, que podia. Então, isso foi acostumando as pessoas nesse cenário, né, de pedir preço via rede social e coisa do tipo. E aí, depois que foi acabando ali essa situação, esse comportamento ele acabou continuando, né? Um outro fato, às vezes, não sei vocês, mas quando a gente vai numa loja, num shopping, por exemplo, né? Então, a gente acaba já entrando na loja, a primeira coisa que a gente vê é o preço, né? É o valor ali daquele produto, daquele serviço que seja. Então, na rede social, isso não seria diferente. Então, é mais ou menos como se fosse uma vitrine aí em massa, né? Uma vitrine digital. Então, é comum e vocês precisam estar preparados para quando chegar o lead para vocês entenderem e terem essa base, né, que o paciente da rede social, vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais de objeção, né, eles são os pacientes que vão dar um pouquinho mais de trabalho,
mas que no fim eles precisam de um serviço de vocês, né? Tem muitos pacientes que vocês vão pegar que é o sonho deles, né? Ter o sorriso transformado e coisa do tipo, né? Só que ele tem essa objeção, ele tem essas coisas que a gente precisa ir quebrando, tá bom? Então, assim, é importante a gente entender isso, ficar bem claro para vocês antes da gente avançar, tá? Então, é muito, muito comum a gente pegar, às vezes, um cliente que ele acha que, que a rede social vai trazer só aqueles pacientes que eles estão acostumados a atender. E pelo contrário, a rede social, como ela acaba pegando pessoas novas, né? Então, no Facebook, por exemplo, as pessoas, elas não estão procurando necessariamente por um implante dentário ou em colocar um aparelho, tá? Normalmente, ela está navegando na rede social, tá? E aí aparece um anúncio para ela. E esse anúncio desperta nela, né? Então, ela já pensou, claro, em algum momento, ou já viu, já teve a necessidade, ou sabe que precisa, enfim, já visitou algum outro dentista, mas ainda não tinha tomado essa ação, né? E aí, quando ela viu aquele anúncio, despertou nela a necessidade, ou lembrou ela que ela precisa. Então, percebe, ele não estava procurando isso ali no Facebook e no Instagram, né? Também tem outras técnicas que, às vezes, a pessoa está navegando ali em alguma página de dentista, ou alguma coisa semelhante, né? Ou, enfim, a gente consegue colocar ali para as pessoas, quando elas estiverem nesse cenário, pesquisando, a gente consegue encaixar o anúncio ali. Mas a maioria não está nesse cenário. A maioria, a gente de fato pega as pessoas, por isso que o Facebook ele é um público de massa, né, que a gente pega, então a gente pega elas meio que sem procurarem por esse produto ou serviço mesmo de vocês. Então a gente desperta nela essa situação. Tá? Já o Google é um pouquinho diferente. O Google, como é que funciona? O Google, o paciente, ele vai lá, até no Google, na barra de pesquisa, digita dentista na cidade dele, ou um procedimento na cidade dele. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas a odontologia, de maneira geral, no Google, ela vem crescendo bastante. Então, tem uma categoria que eles chamam de quanto custa, para vocês entenderem o quanto é forte essa situação do preço para nós brasileiros, né? Então, nessa categoria, implante dentário e clareamento dentário ficou sempre em alta nos últimos 3 anos. E a parte de estética também está crescendo, tá? Que não necessariamente é só Botox, como outras coisas. Então, o que eu queria dizer para vocês em relação ao Google? Que no Google, sim, normalmente para o paciente achar vocês, aí lá ele digita, né? Então, parte dele digitar lá dentista ou procedimento, e aí, quando ele digita, aparece vocês, tá? Então, é importante vocês terem esse conhecimento para quando chegar um paciente perguntando de valores, para quando chegar um paciente com objeção, vocês estarem preparados e acostumados que isso é comum, tá? E que esse paciente ele vai ter mais dúvida, ele vai ter um pouco mais de receio, ele vai ser desconfiado, mas é que é normal, ele conheceu vocês por meio da rede social, né? Imagina vocês no lugar dele, vocês que não tinham outra base e tudo mais, né? Então, até pra gente, quando o cliente ele quer trabalhar conosco, ele encontrou a gente pela rede social também. Então, ele virou, foi um lead, ele também teve objeções, né? Ele encontrou a gente pela rede social, mas daí a gente foi fazendo um trabalho, a gente fez reuniões, a gente mostrou prova social, a gente mostrou resultados, né? Então, é isso que vocês precisam fazer também dentro do atendimento de vocês. E não simplesmente falar que a avaliação é sem compromisso, que ele pode ir lá e que a gente vai atender ele. Que a gente vai passar isso aqui para vocês também, tá bom?